Sabe por que não foi à frente? E ele entregou a vida lá sentado e não quis à frente, é tímido. Mas ele entendeu a Os mensagem. tímidos não entrarão no reino dos céus. É, isso que eu ia falar agora. Né? Mas esse A pessoa tem que tímido mudar aí, isso aí. que é aquele que não tem coragem de pregar o evangelho, confrontar o pecador. Não é timidez, é algo que a pessoa tem ali, vergonha, ela é tímida. E o texto que o Sim. pastor Jonatas mencionou de aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei, aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei. Não tem que ter uma manifestação pública? A manifestação pública é através do batismo. O batismo é a pública profissão de fé, que ele é. Então, né, nós chegamos de novo, né, no pedaço em que foi cortado o vídeo, né, que eu estava explicando que batismo, né, a palavra baptismo, ela significa inserção e não imersão, né, como ensina o sistema religioso, né, é inserir alguém ao corpo, né, que a palavra é o ensino, né, a teoria, a doutrina, né, que também é o ensino, doutrina e ensino é uma só. Né? Então, o que aconteceu? A mãe católica, né, que é a ICA, né, Igreja Católica Apostólica Romana, ela, desde Constantino, ela perverteu tudo, né, dizendo às pessoas que precisavam se batizar, né, e por isso que eles batizam crianças, né, porque eles acreditam que só através do ritual de água é que você é inserido no corpo. E a reforma protestante, neopentecostal, carismática, né, ela não consertou isso, ela não reformou, ela não derrubou esses dogmas, né. Na África, para batizar alguém, né, e até mesmo em outras regiões que não tem condições hídricas, né, essas pessoas elas são batizadas às vezes até mesmo ni lama, né, ni barros, né. Aí vem lá os teólogos, né, os mestres, né, dizer que não importa o ato da pessoa ser batizado, né, o que importa é a fé, né, de tal forma que aquele que não tem condição de ser batizado não precisa, porque as pessoas serão salvas pela fé e não por um ritual, né. Se as pessoas fossem salvas, né, por um ritual, então Jesus não precisava, né, ter morrido, né. Mas isso vai além, né. O batismo era uma tipologia, né, uma ilustração, porque era um antídoto da pré-figura do dilúvio, né. Em Hebreus fala, né, pela água que lava, mas não é a água que lava, e sim a palavra, né. Porque Jesus, ele é a água viva, né. Então se falava de algo muito mais profundo, mas a teologia ela não ensina, né, porque ela te prende, né, pelo medo, de sorte de que quando você batiza na água, né, dá o dízimo, quando todas essas coisas medíocres que você faz, né, porque ainda não sabe, né, é o mesmo que você dizer, Jesus, quando você disse lá na cruz, tetelestai, está consumado, está pago a dívida, não estava não, estava faltando alguma coisa, né, como se uma ritualidade, ela fosse superior, né, ao sangue de Cristo na cruz, né? Foi ou não foi suficiente, né, o que Cristo fez, né? Bastou ou não bastou, né? Quando você pensa dessa forma, né, você está invalidando a frase máxima da cruz, do Calvário, né? Que é a frase que ele diz, né, tetelestai, está pago, está consumado, né? Então a gente acaba invalidando, né? Então a gente vem e diz, não está ainda, né? Falta isso, falta dogmas, falta liturgias físicas, né? E acrescenta um monte de coisa, né? O batismo na água, nós temos que saber, na verdade, assim, quem é a água viva, né? João 4, né? O que ele disse para a mulher samaritana lá, como as pessoas não entendem nada, né? Ele disse para a mulher 3 coisas, né, que nenhum evangélico entende. A primeira
né, ela diz, nossos pais adoram no monte, né, vossos pais adoram no templo, né, que era em Jerusalém. E você, Jesus, o que me diz? Onde devemos adorar? Na matéria monte ou na matéria templo, né? Mas Cristo, ele responde aquela frase linda, mulher, vai chegar o dia. E já chegou, apontando para ele, né? A hora vem e já chegou. Ou seja, ele estava apontando para a cruz, né? Para o monte onde ele ia morrer. O dedo dele apontando para o próprio corpo, né? Primeira coisa que eles não entendem é João 4, né? Que é essa parte, né? A segunda coisa são os capítulos anteriores, né? O capítulo 2 acho que do 18 ao 23, se eu não me engano, né? Derrubam esse templo e eu construirei em 3 dias, né? Era o que ele estava dizendo, né? Para a mulher samaritana, né? A hora vem e já chegou e o Espírito verdadeiro, né? Verdadeiros adoradores. O que são os verdadeiros adoradores, né? Numa adoração imaterial, né? De prática de vida, de filosofia de vida, do dia a dia, né? Ser humanos melhores, evoluídos, né? Pessoas que realmente brilham, né? Não essas coisas que eles materializam. Deus dos seus pecados e toda a igreja vendo. Ele aceitou passar pelo batismo, manifestação pública. Ele arrependeu dos seus pecados. Bom, eu entendo que o batismo é uma manifestação pública, mas também a pessoa confessar a Cristo é uma manifestação pública. Por exemplo, o ladrão da cruz não teve tempo de se batizar. Então, muitas pessoas aceitam a Cristo e não tem tempo. Eu já vi testemunhos da pessoa que foi feito o apelo na igreja e ela aceitou a Cristo. Ela saiu e houve um problema e ela partiu. Aí as pessoas, graças a Deus, que naquele dia Jesus teve misericórdia. Quantas pessoas no hospital... Você vai, faz uma visita, faz um apelo, a pessoa aceita a Cristo, eu te aceito. É válido ali no hospital, então, para o senhor? Visitar a pessoa no hospital. Levar ela a crer em Cristo ali é válido? Sim. Ou precisa ser só no templo? Não, no hospital. Isso que eu estou falando. Não, mas ninguém disse aqui. Só o templo. Não, pastor. Tá. Então, não, o tema não está preso nisso. Eu entendo. Esse tema é muito profundo, na minha opinião. O fato de levantar a mão. Independente? Sim, óbvio. É óbvio. Numa praça pública, quantos avivalistas fazem um trabalho numa praça pública? Num prédio, Charles Finney, por exemplo, ele pregou numa fábrica uma vez. Outra coisa, né, que eles não entendem, né, no texto da mulher adulta, né, que ela ofereceu, estava querendo água, né, beber da água, né, ele queria água, né, mas ele disse, mulher, eu vou beber dessa água, né, mas vou te dizer uma coisa, tem uma água que mata a sede do psique, da consciência eternamente, infinita, né? Essa água imaterial, é a água do batismo, né? O batismo da inserção, né? Entrar no corpo. Então, os alienados que estavam na multidão, né? Indo para a condenação, e agora é inserido, né? na alma, né? Lavados e remidos. Depois nós somos selados no Espírito, né? Esse momento, ele não é depois. Ele não é mágico, não precisa de um passe, não precisa de um pastor, né? Nenhuma prática litúrgica, né? De colocar as mãos sobre cabeça, né? Não precisa de imposição de mãos, né? Nem de templo, nem numa campanha, né? Nem em 7 dias, nem com velas, nem com nada, né? Óleo especial para isso, né? 2 Coríntios 3, cai o véu e os seus olhos se abrem, né? E aí você nunca mais volta a andar com a multidão dos perdidos, né? E agora os teus olhos abertos, você é inserido no corpo, né? Inserido no corpo você recebe o Espírito, né? Então se passa a ser mais uma pedra viva, né? Do edifício de 1 Coríntios 2, Efésios 2, 22, né? Então, depois que você recebe o Espírito, você é inserido, né? Depois que você é inserido, você recebe o Espírito e o resto é balela, né? O resto não importa. Eu lembro dessa história e lá as pessoas era um homem de Deus, é um homem que a gente tem que
A Bíblia fala, honra quem tem honra, porque ele foi um avivalista que avivou Nova York. Ele trouxe uma grande transformação, mais de 500 mil almas se renderam aos pés de Jesus através de Charles Finney, segundo registros históricos, entendeu? E ele é um dos maiores teólogos e avivalistas de todos os tempos. Então é um homem que ele teve, naturalmente, como nós temos, né? A Bíblia fala que nós tropeçamos em muitas coisas. Eu acho que esse fato de dizer, olha, se você não vir aqui na frente, você está se rebelando contra Deus. Mas o Spurgeon também era assim. É assim, é uma forma da pessoa convencer. Porque o ser humano, nós temos que entender que ele é um ser tricotômico. Ele é corpo, alma e espírito. Ele não está limitado só no espírito, então ele também tem emoções. Naturalmente que muitas pessoas se emocionam com uma mensagem, isso é natural, porque a mensagem vai entrar no coração da pessoa, aquilo vai trazer nela uma emoção, é natural isso. Nós não podemos também dizer, olha, a pessoa aceitou a Cristo, mas foi só uma emoção. Isso aí eu acredito que é julgar demais a pessoa, porque não temos essa capacidade de mensurar. Eu entendo dessa maneira, essa pessoa aceitou a Cristo por simples emoção ou porque foi convencida pelo Espírito de Deus. Naturalmente, a pessoa pode ter sido convencida pelo Espírito de Deus e amanhã, por um motivo ou outro, ela se desvia dos caminhos do Senhor. Jesus disse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. A pessoa precisa ser fiel até o fim. Então, se ela no meio do caminho, ela resolve se tornar infiel, não significa que o início dela foi... Não é só Charles Finney que Aí dá um outro tema, né? Sobre a perda da salvação. Viu? Que eu não perca Não da é salvação. só Charles Finney. Mas o senhor disse o Spurgeon também. O Spurgeon também o quê? Ele insistia muito em a Mas pessoas... ele não fazia apelo assim. Spurgeon, ele disponibilizava uma das salas lá da igreja, do templo de Londres, né? 2 tardes de terça-feira para aconselhar pessoas que entenderam o evangelho. E ali ele reunia as pessoas nas 2 tardes de terça-feira e aconselhava os desejosos, os recém-convertidos, o que fazer agora, como seguir a Cristo. Então ele não tinha essa prática de Finney, de apelo, vem à frente você, mas a pessoa entendia. Ele falava muito de arrependimento. Arrependimento, sim. Toda a mensagem de Spurgeon confrontava o pecador. Isso tem que ser feito. Agora, o levantar a mão, vem aqui à frente, condicionar isso à salvação é muito... Mas, sabe, pouco. Vamos concluir esse bloco perguntando o seguinte. A salvação é uma decisão, ou não? A pessoa não tem que se decidir, fazer uma escolha? Óbvio. Né? Ou segue a Cristo ou rejeita. Isso. Sim. Então, ela tem que manifestar a decisão dela de algum jeito. Se você não quer Jesus, fique com onde você está. Se você quer Jesus, levanta a mão. Então o tema é justamente isso. O apelo para levantar a mão ao aceitar a Cristo é bíblico? É bíblico. Porque a pessoa está tomando a decisão. Independentemente dela levantar a mão ou não, levantar a mão é um desdobramento da decisão. A nossa sociedade, ela em todas as áreas, ela é dessa maneira. Quando a pessoa toma uma decisão, ela vai assumir, por exemplo, um cargo público. Naturalmente, ela levanta a mão, toma uma decisão. O presidente da República vai assumir, ele toma uma decisão, levanta a mão e faz ali uma confissão. Ele promete obedecer à Constituição. Ele tem que se posicionar. Vai colar grau, você toma a posição. Eu, quando fui receber a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, eu tomei uma posição. O médico vai fazer o juramento, ele toma uma posição. Imagine, então, alguém que vai se tornar um filho de Deus, alguém que vai ser transportado do reino das trevas para o reino da luz. Será que é tão simples assim? A pessoa, ela tem que se posicionar, ela tem que tomar uma decisão. Reverendo Hélio, o carcereiro perguntou para Paulo, lá em Atos 16, 29, né, e agora... que devo fazer para que eu seja salvo? A pergunta foi do carcereiro, Atos 16, 30. Resposta de Paulo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo não diz, levanta a tua mão aqui e aceita Jesus agora. Não, crê no Senhor Jesus. Mas ele não estava no culto, salvo. Por isso que ele não pediu. Mas eu vi pessoas dentro de lares. Não estava no culto, olha só para você ver. Pois é, isso não existia, né? E... essa prática de culto que é feito hoje também, ela não é algo escritural não, né? E nem o que acontecia no templo, na época dos apóstolos, também né, o que se faz hoje, né? Naquela época era sacrifícios, né? Tinha, como diz o carta aos Hebreus, né? Era prática de culto divino e sacerdócio terrestre, né? Que esses homens até hoje, eles não conseguem largar a mão disso, né? Títulos, né? Mateus 23,
né? Então, se você for ver em João 10, 4, né? Ele está tirando para fora, né? E para fora do quê, né? Primeiro ele chama ajuntando para fora, mas não é o templo, né? O templo não faz mal, e sim quem comanda o templo, né? A motivação lá dentro, né? Os que andavam alienados, né? O mundo ela vai na direção do sistema, né? Na direção da culpa, medo e ganância. Aí quando você se converte, dá meia volta, ou seja, onde está o cadáver, né? Aí se ajuntam os abutres, né? Os corvos, as águias, né? Se ajuntam. É a igreja do mal, né? Todos estão indo no caminho largo. É aí quando você é um daqueles que está no meio, né? É alcançado pela verdade, você pega e para de andar com a multidão. Você começa a pensar, né? Pela primeira vez, a sua cabeça ela começa a se abrir, né? E aí que você começa a se converter. Aí você vai ter que enfrentar todos os filhos da perdição, né? Você contra toda aquela multidão. Por isso que o caminho ele é apertado, né? Toda aquela multidão ela fica contra você, né? Por isso Jesus disse, né? Fica tranquilo, né? Eu estou convosco, né? Levanta sua mão se você deseja aceitar a Cristo. No hospital, levanta sua mão, não está no culto. Isso é uma prática criada pelo homem, não é bíblica. Então eu estou dentro do tema. É bíblico? Não é bíblico. O senhor entende que quando a pessoa levanta a mão, ela está glorificando a Deus? A vida dela deve ser uma vida que glorifica dando a mão, o pé, tudo. Eu preciso terminar o bloco, temos que chamar o intervalo. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. Posso falar do meu blog ou tá proibido? Pode? Tem. Ó, é o seguinte, ó, essa é a propaganda particular, tá? Tem aí o ebercocarelli.blogspot.com.br. O Parla Eber é um blog onde tem um material meu que independe aqui do programa Vejam Só, tá? Então tem opiniões minhas gravadas em vídeo, curtinhos de 4 minutos. Aqui mais uma vez para dar uma dica para você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de... Pregadores leigos cometiam muitos equívocos perante o público ouvinte. A forma adotada não era muito clara e confundia as pessoas no famoso chavão. Quem quer aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Por não entender bem a mensagem, alguns levantavam a mão e nunca mais voltavam ao templo. Ainda hoje prevalece esse costume, mas de maneira mais esclarecedora. E funciona. Claro, a salvação ela não está canonizada no templo, ela não está canonizada numa instituição religiosa com fins altamente lucrativos, né? A salvação ela está canalizada apenas no Salvador, apenas no Messias, né? Só que esses homens eles se apoderaram da herança, né? Eles se apoderaram de Cristo, apoderaram da salvação. Você quer ser salvo? Vai até a igreja deles. Você tem que estar lá fazendo o que eles fazem, repetindo o que eles fazem, né? Para você ser salvo. Isso não é evangelho, isso não é salvação. Isso é fazer proselitismo, né? Carolina Sobrinho, de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Vejam só, há apelos e apelação. Pois há igrejas que criam todo um clima emocional que envolve as pessoas e os visitantes ali presentes. Músicas, impostação de voz, choro, viram teatro. Tais atores só querem se ufanar, vangloriar. O termômetro é a quantidade das pessoas que respondem positivamente ao apelo. E para isso vale tudo. O feedback é dado pela emoção e não pela razão. Esquecem-se que a obra é exclusiva do Espírito Santo de Deus. É ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e não minha eloquência ou retórica. Pastor Jonatas, é errado usar eloquência e retórica para convencer alguém a aceitar Jesus? Errado não. Eu acredito que não seja errado. Porque... ele disse ali, eu acredito que não seja errado, né? Usar eloquência, né? As formas, as ferramentas humanas para convencer a pessoa. Paulo diz o seguinte assim, ó. Não fui chamado para batizar, mas sim para pregar o evangelho sem
palavras de sabedoria humana, mas sim, né, com a razão. Ou seja, Paulo não utilizava palavras de persuasão humana para convencer as pessoas pela emoção. Não queria pegar as pessoas pela alma. Então Paulo, ele trazia uma palavra que convencia não a alma, mas o espírito. Porque espírito a alma é emoção, mas o espírito é entendimento. Então ele não utilizava desse tipo de artifúgio, né? De artimanha. Você tem que convencer o espírito da pessoa e não a alma. Então por isso que as pessoas vêm, né? E não ficam, porque foi convencidas pela alma, não pelo entendimento. A gente não se segue o que não se entende, né? Então Paulo deixava bem claro e Paulo pregava através de uma certa eloquência que convencia o entendimento das pessoas, fazia com que as pessoas entendessem a mensagem, né? As pessoas iam para casa falando de Cristo, né? Felizes. Agora, as pessoas hoje, elas querem usar isso aí, né? Medo, culpabilidade, né? Ou às vezes até mesmo ganância, né? Para convencer as pessoas a vir para Cristo. Mas não é assim que funciona. Ser humano é ser humano. Ele precisa de entender, ele precisa receber a mensagem. Eu tenho que saber comunicar a mensagem. E isso preparo. Tem pessoas que, por mais que ela tenha boa intenção, ela não sabe comunicar uma mensagem. Tem muitas pessoas que você fala, quer pregar? Não, pastor, eu prefiro não pregar, eu prefiro só ficar ouvindo, né, para aprender, porque ainda ela não se sente preparada para trazer uma mensagem ao pecador. E isso envolve preparo. Tanto é que o maior evangelista de todos os tempos foi o apóstolo Paulo, porque era um homem preparado. Ele sabia chegar, como nós estávamos conversando, né, pastor? Uhum. Ele sabia chegar em qualquer situação e comunicar a mensagem do evangelho. Ele chegava lá na Grécia, ele sabia entrar e sair. Ele tinha a forma de se comunicar, né? Era um homem que dominava o intelecto, ele tinha a capacidade de comunicação. Isso é importante. Naturalmente que vai, através dessa capacidade, vai a comunicação do evangelho ser mais fácil para a pessoa entender e compreender. Agora, o que eu não também é aquele apelo. Ó, se você não aceitar Jesus hoje, você pode sair ali na porta, você vai para o inferno, você vai morrer. Eu acho que isso aí também não pega bem. Isso não é bom, isso é um terrorismo. Mas que você tem que conscientizar a pessoa de que ela precisa de Cristo para ter certeza de vida eterna, isso tem que se fazer, tem que se confrontar o pecador. E Deus fazia isso, sempre fez. Olha, hoje eu vos proponho o bem ou o mal. Vocês vão escolher. Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês? A decisão é pessoal. E o senhor, pastor Cleverson? Usar retórica, como é que ela fala aqui? A Ana Carolina fala retórica e eloquência. Usar eloquência e retórica na pregação do evangelho para convencer o pecador a aceitar a Cristo é errado? Na minha opinião, é errado. Muitos pregadores querem número. Ele quer colocar na sua contabilidade pessoal quantas pessoas dentro do seu ministério foram a Cristo. Muitos até prestam relatórios para suas denominações. Quanto mais pessoas, ele cresce. O ministério dele, ele fica bem com a denominação e ele usa a retórica, ele usa todos os meios para poder... A intenção dele não do pregador, não é convencer a pessoa a Cristo, né? Trazer um convertido a Cristo, e sim prosélitos, né? Porque ele está em busca de quantidade, né? E não qualidade. Atrair pessoas, mas a pergunta que fica será que a pessoa entendeu o verdadeiro evangelho? Será que ela foi à frente porque o pregador é muito bom, ele consegue convencer, ou foi o Espírito Santo que convenceu a pessoa? O apelo, ele tornou-se uma forma mesquinha de controle de audiência. Pregação boa é aquela que todo mundo chora e vai à frente diante de um apelo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Que Paulo, o grande evangelista citado pelo pastor Jonatas, o apóstolo Paulo, autor de 13 cartas no Novo Testamento, ele não
aceitou a Cristo dentro de uma sinagoga, dentro de uma casa, dentro de um templo. Não houve um pastor ou alguém fazendo um apelo, levante a mão, apóstolo Paulo. O próprio Jesus confrontou ele cai por terra. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ali entrega a sua vida a Jesus. Mas é o único caso. Ele cai, ele não levanta a mão, ele ali Mas eu entendo que ali foi um apelo também. Não, apelo, eu sou a favor de apelo. Apelo na mensagem. Então deixa eu fazer uma pergunta. Conforme a mensagem vai chegando ao seu clímax, a pessoa tem que tomar uma decisão. Não necessariamente levantar a mão, mas no fim, conversa com o pastor na porta, eu não entendi. Isso não é retórica e eloquência? Não, ele está pregando a palavra. Mas ele não está manipulando a pessoa para tomar uma decisão sem a pessoa querer. Mas, pastor, e se for, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se for uma cantata de coral ou uma peça teatral, pode? O Espírito Santo convence o pecador isso não é técnica? Do jeito que ele quer. Mas isso não é técnica? Porque a pergunta que eu faço é a seguinte, por que o senhor acha errado a gente usar as técnicas que Deus nos deu? O publicitário, falo disso no sermão As Virtudes de Caim, o publicitário é capaz de transformar Hitler num exemplo, que é a minha introdução ao sermão é Hitler, né? O publicitário faz isso. Por que nós não podemos usar a criatividade e as técnicas que Deus nos deu para convencer o pecador que ele tem que se arrepender e aceitar Jesus? Tem que deixar tudo na mão do Espírito Santo? Não é condenar, não é achar que não podemos usar essas técnicas. O problema é condicionar só isso, mostra que a pessoa é salva. Se ela não aceitou, é isso que eu estou... Não, o senhor está insistindo na mão levantada. Na mão levantada, mas que eu estou perguntando tema. O apelo. Levantar a mão para aceitar a Cristo é bíblico? Não é bíblico. Tá bom, mas esse é o tema do programa. É errado a gente apelo não. apelar no apelo? Não, você precisa confrontar o pecador, precisa confrontar o cristão para ele tomar uma decisão, ter uma vida consagrada. Toda mensagem tem um apelo embutido. Senão não é mensagem. Pode ser explícito ou implícito. Concordo. Toda mensagem. Porque terminou a mensagem, o crente precisa saber o que eu vou fazer agora. Eu ouvi e o que eu devo fazer agora com tudo isso que eu acabei de ouvir. É um apelo. Sim, é o gancho. E ela toma uma decisão de seguir ou não seguir. O pecador... Bom, tá aí mais um vídeo, né? E espero que tenha ajudado em alguma coisa, né? Então cabe a você aí o valor, né? O direito de julgar o valor das informações e reter o que for bom, né? Eu vou ficando por aqui, eu acho que já deu suficiente para nós estarmos analisando, né? E... obrigado aí por estar assistindo o vídeo, né? Compartilhe aí com seus amigos, se puder. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, né? Que isso pode estar ajudando mais pessoas.